Bom dia a todos. Eu creio que todo mundo já ouviu falar essa palavra, fé, fé, fé. E se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um vai falar um jeito que é fé. Então, para você é fé, para o outro é de uma outra forma. E sempre quando a gente fala, precisa ter fé, aí a pessoa fica, mas que raio é isso de precisa ter fé? O que eu preciso fazer para a coisa acontecer? E eu vou mostrar nessa palestra para você o que é efetivamente ter fé. E que ela não é simplesmente uma palavra ou uma força religiosa, e sim científica. Bom, se a gente procurar lá no nosso dicionário da língua portuguesa, a palavra fé está relacionada a várias coisas. Por isso, eu digo que para cada um a fé é uma coisa, é um significado. Então eu tenho lá a parte de religião, existe também a parte jurídica, mas o que a gente vai focar aqui é a terceira que eu coloquei ali em cima, que é confiança absoluta em alguém ou em algo. Então, ter fé é a mesma coisa que ter confiança absoluta, ou em alguém ou em algo. Tá? Então, para eu ter fé, eu tenho que ter 100% de certeza naquilo, senão eu não tenho fé. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho, certo? Se você empresta o dinheiro para uma pessoa, você não tem meia fé, ou você acredita ou não que ela vai te devolver o dinheiro, certo? Não existe meio termo aí, tá? Bom, e eu disse que a fé é uma questão científica também. Eu vou provar aqui para vocês que fé não tem absolutamente nada de religião, e sim ciência. Aquilo que acontece não só em nós, mas no universo inteiro. Então, no universo existem uma infinidade de fenômenos físicos, mas existem 4 fundamentais que sustentam todo o universo, desde o átomo até os planetas, tá? Então a primeira é a força gravitacional, acho que todo mundo aqui conhece, né? A gente vai envelhecendo, ela vai mostrando na nossa face, no nosso corpo, que é a lei da gravidade, né? A força eletromagnética e as duas últimas, que é força nuclear forte e fraca. A fé, ela está relacionada com a número 2, que seria a força eletromagnética. Então, tudo no universo possui esse campo, essa força eletromagnética. Então, essa cadeira onde você está sentado tem um campo eletromagnético. A parede tem um campo eletromagnético. O átomo, um planeta, você tem um campo eletromagnético. Então, tudo no universo está imerso nesse campo. Aqui, vocês já ouviram falar de magnetismo pessoal? Quem aqui nunca ouviu falar nisso? Magnetismo pessoal. Todo mundo já ouviu falar? Exatamente. E esse magnetismo pessoal está inerente a qual força da natureza que eu disse? A força eletromagnética. Então, nós, seres, nós possuímos esse campo eletromagnético que nos envolve, digamos assim. A gente tem um campo em volta de nós, tá? E ele diz que é um patrimônio do Espírito, que esculpiu ao longo das vidas sucessivas através do seu próprio pensamento. Então, através das vidas sucessivas, eu fui criando esse campo eletromagnético. E o que constitui esse campo eletromagnético? As nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que eu tenho fé. E os meus pensamentos dão direcionamento nesse campo. Eu vou dar um exemplo aqui do que seria esse magnetismo pessoal. Quando eu vou no mercado, aí eu pego as coisas e vou pagar. Aí você tem lá os caixas, né, que vão passar as mercadorias. Aí eu fico olhando para as filas e falo, eu quero escolher a fila mais rápida. Acho que ninguém quer pegar a fila mais lenta, certo? Aí eu sempre fico em dúvida em 2 filas. Aí eu fico, será qual que vai ser mais rápido? Aí eu vou nessa, aí eu falo, não, mas eu acho que é aquela. Não, vai ser aquela. Aí eu vou, aí eu falo, não, vai ser essa. Aí eu fico parado ali. Aí eu fico assim, meu Deus, quer ver que eu peguei a fila que vai demorar? Eu fico assim, quer ver que eu vou pegar a fila. Aí o que acontece? A outra fila começa a andar. Anda. Aí essa aqui, vem alguém e fala, nossa, eu vou pagar uma conta. Você fala, que beleza, é uma benção, vai pagar conta. E aí você fica, tá bom. Aí você fica lá esperando, aí a outra fila vai. Você, não, agora eu vou para outra fila. Aí você muda. Aí o que acontece na outra fila? Ela trava.
Aí eu fico com aquela crença, eu sempre vou pegar a fila errada. E não é que acontece? Por que que isso acontece? Porque o meu magnetismo pessoal, eu atraio esse tipo de situação. O que eu jogo para o universo, ele me devolve. Então aquilo que eu acredito, que constitui meu campo eletromagnético, eu vou emanar para o universo e ele vai me devolver. É a lei de ação e reação. Então tudo que eu acredito, tudo que eu penso, de alguma forma vai acontecer. Certo? E o André Luiz, ele fala uma coisa fantástica. Sendo o espírito um dínamo gerador de energia, emite incessantemente ondas, atraindo para si aquilo que emite. Então nós somos seres pensantes, a gente pensa o tempo inteiro. Tenta ficar 2 minutos sem pensar em nada. É difícil, não é? Então, tudo que a gente joga para o universo, ele devolve. Então, toda hora, a todo instante, a gente está jogando alguma coisa para o universo e ele está nos devolvendo. Então, mesmo que de forma inconsciente, eu atraio as coisas para mim. Atraio situações, pessoas. Quando eu fazia atendimento fraterno, geralmente o pessoal ia me pedir paciência para falar nas orações. Não, pede paciência para a espiritualidade. Eu falava, tá bom. Aí fazia a oração, pedia paciência, tudo. Aí depois de um tempo a pessoa aparecia lá, Anderson, piorou minha paciência, só a oração não funciona. Aí eu falei, as orações para mim geralmente não funcionam, mas aqui a espiritualidade está envolvendo, né? Eles estão te ajudando, mas eu estou mais impaciente, Anderson, como é que funciona? Ué, você não está pedindo paciência para Deus, o que ele vai fazer? Então você quer ter paciência, o seu pensamento quer ser paciente. Então ele vai trazer situações e pessoas na sua vida que vão trabalhar paciência dentro de você. Vai trabalhar paciência aqui dentro do GESB? Não, aqui é light, tranquilo, vai trabalhar sua paciência no metrô, no ônibus, no carro. No carro eu acho que a pessoa se transforma, a pessoa fala mansa, assim, anda toda... Quando entra no carro é buzina, é xingamento, abre o vidro, quer abrir a porta, se transforma, porque ali está atiçando o pior que existe dentro de você, né? Então, aquilo que a gente manda para o universo, ele devolve. Até aqui tudo bem? Ótimo. Bom, e o que tem a ver com a fé? Fé é a mesma coisa que acreditar. E quando eu acredito, eu crio uma atração para mim. Então, quando acreditamos em algo absolutamente, ou seja, 100% de certeza, ajustamos nosso campo eletromagnético com base nessa realidade que nós criamos. Essa realidade não quer dizer que seja certa, verdadeira, mas para nós é real. Então acontece. Então, dei o exemplo aqui do caixa. Se eu acredito que vai acontecer, acontece. Mas não é verdade isso. É eu que estou criando, não é o universo que está criando essa regra para mim. Sou eu que estou criando. A partir do momento que eu tirar, digamos assim, essa crença do meu inconsciente, do meu ser, do meu campo eletromagnético, eu paro de atrair essas filas demoradas. Aí vai acontecer natural. Ou eu nem vou pensar, simplesmente escolho e acontece. Certo? Bom, então a gente está falando que fé é a mesma coisa que acreditar 100%. E quando nós temos uma fé cega, o que acontece? Eu vou falar aqui um pouquinho de fé cega e fé raciocinada. O que seria a fé cega? É quando eu acredito em alguma coisa que não tem o menor cabimento. É quando eu acredito em uma coisa que não tem base nenhuma. Tá? É uma loucura. É um dogma criado pela minha pessoa. Então, se eu acredito que todo dia de manhã, eu lavando os olhos, eu não vou ficar cego, é uma fé cega. Quem garante isso? Se você pegar uma doença, né? Então, a fé cega é isso. E o que o próprio Jesus disse sobre a fé cega? Vou falar para vocês aqui. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo de 1 a 20. Eu destaquei um trecho. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, essas crenças que o Pai não criou, elas vão ser cada dia mais extirpadas, concordam? Porque as crenças, ou seja, a regra que Deus criou é imutável, não muda. Mas as que nós criamos muda. Porque ela não está baseada nas fés de Deus, nas crenças de Deus. E aí ele fala, deixai-os, são cegos que conduzem cegos. E se um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso.
Então, nós temos que tomar cuidado com essa fé cega, porque nós geralmente temos uma predisposição em acreditar nessas pessoas que também são cegas. E se a gente acredita cegamente numa pessoa, a gente cai com ela no buraco. Certo? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E o que seria a fé raciocinada? Vou pegar mais um trechinho do Evangelho, uma passagem que, na minha opinião, é uma das mais bonitas de Jesus, tá? Que é do centurião de Cafarnaum. Não sei se vocês lembram, mas o centurião é um general romano muito famoso, e ele comandava exércitos. E naquela época, os romanos eram os gentios. E o que significa gentios? É aquele que não eram os judeus, que não tinha fé no Deus único. Eles tinham fé em vários deuses. Então eles eram considerados pessoas de má fé, má vida, certo? Então, os judeus se achavam acima dos gentios, que tinham mais fé, que tinham um melhor Deus, certo? E aí, um deles, conhecendo Jesus, vendo que ele fazia milagres, entre aspas, que a gente sabe que não existe milagre, tudo está dentro das leis de Deus. Milagre é uma coisa extraordinária, mas nunca sobrenatural, está dentro da lei de Deus. E aí ele tinha um escravo que cuidou dele desde pequeno, e ele gostava muito, e ele estava entre a vida e a morte. E aí ele escutou que Jesus estava lá perto, ele falou, eu vou falar com Jesus para curar ele. E aí ele foi lá. E aí, quando ele chegou lá, ele falou, Jesus, por favor, cura meu... Eu vou falar do meu jeito, tá, gente? Cura o meu escravo. E aí Jesus falou, tá bom, levantou, me leve até ele. Ele falou, não precisa ter lá. Aí ele fala essa frase que eu acho linda. Não sou digno de que entreis em minha morada, porém, basta só uma palavra que o meu servo estará curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Então ele fala para Jesus, eu sei que se você falar que ele vai ser curado, ele vai, porque eu reconheço a sua autoridade. Aí Jesus fica impressionado com aquilo e fala, vocês estão escutando aqui? Em todo lugar que eu andei, eu nunca vi uma fé igual deste homem. Vá que ele vai estar curado. Quando ele chegou lá, o homem estava curado. Isso é a fé raciocinada. Ele sabia que ele próprio, o centurião, tinha autoridade. Quando ele falava uma coisa, ele acreditava 100% que a pessoa ia cumprir. Por quê? Porque ele tinha autoridade. Quando ele olhava para Jesus, ele acreditava que Jesus ia cumprir com o que ele disse 100%. Por quê? Porque ele reconhecia a autoridade em Jesus. Isso é a fé. Eu acreditar 100%. Ou em algo, ou em alguém. Quando eu acredito mesmo, a coisa funciona. É que o tempo é de Deus. Às vezes demora um dia, 2, um mês, um ano, 20 anos. Não sei. A mãe do Santo Agostinho fez a oração durante 20 anos para o filho tomar um jeito na vida. Ela acreditava que ia acontecer isso. Demorou 20 anos. E virou santo. Tá vendo? É a fé. Quando eu acredito, ela acontece. Bom, como eu disse aqui para vocês que a fé ela é preponderante para as coisas acontecerem, então, se eu quero que as coisas mudem na minha vida, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar essa fé. Eu preciso ajustar essas crenças. E eu coloquei alguns itens aqui que vai nos ajudar a melhorar esse campo eletromagnético para começar a atrair coisas boas para a nossa vida, tá? Então, antes de mais nada, para eu começar a ter coisas boas na minha vida, eu tenho que mudar o modo de pensar, o modo de agir, sempre, absolutamente sempre, baseado nessa fé raciocinada que eu disse, tá? Então, algumas coisas que vai ajudar para eu ajustar, mudar alguma coisa que eu quero que mude realmente. Perdoe tudo em seu passado. Alguém aqui não precisa perdoar nenhuma outra pessoa ou situação? Quem aqui perdoa, levanta a mão. Aí, tá vendo? Levanta, pode levantar, gente. Pode levantar. Todo mundo passou desodorante, pode levantar, fica à vontade. Tá? Então, que bom. O perdão, ele atrapalha muito a nossa vida. Por quê? Quer dizer, a falta do perdão, né? Quando a gente não perdoa a outra pessoa, a gente acredita que essa pessoa nos faz mal.
que essa pessoa é um mal para a nossa vida. Então o que acontece? Eu atraio aquilo para mim. Então eu fico ligado por fios invisíveis com esta pessoa. Então tudo que a outra pessoa pensa de mim bate direto. Vem pelo WhatsApp, sabe? Rapidinho assim, sem filtro, vem. E tudo que eu penso sobre ela vai para ela. Então fica uma troca, é uma guerra, digamos assim. Isso atrapalha a minha vida. Então eu tenho que me dispersar do passado, tenho que me desligar dele, porque o passado é uma âncora na nossa vida. Se a gente ficar preso a ele, as coisas não mudam. Então, eu tenho que ter fé aonde? Eu tenho que ter fé de que, por mais que a pessoa tenha sido ingrata, injusta ou errada na situação, eu não tenho nada a ver com isso. Liberta a outra pessoa, deixa a outra pessoa livre e segue seu caminho. E tenha a fé, a certeza de que Deus é justo. E que cada um vai receber, como disse Jesus, segundo as suas obras, certo? Então, se você tem essa crença, você perdoa todo mundo e segue em frente. Porque você sabe que esse é o melhor, não só para o outro, mas para você. Porque se você não perdoar, volta. E aí você se torna uma pessoa infeliz. Fazendo um gancho com a palestra da Thaís, que provavelmente vai vir outro dia, né? Felicidade. Se eu quero ser feliz, perdoa, se liberta do passado. Tem uma frase do Emmanuel que é fantástica. Ele fala: nós somos herdeiros do passado e arquitetos do futuro. O que isso significa? O que eu estou passando hoje é herança do que eu fiz ontem. Então, se tem alguma coisa errada na minha vida, eu tenho alguma parcela. E se eu quero um futuro melhor, eu tenho que trabalhar o hoje para amanhã ser melhor. Vença seus medos. Quem aqui tem medo? De alguma coisa, qualquer coisa. Medo de água, medo de mar, medo de altura. Eu tenho. Eu tenho medo de envelhecer. Provavelmente uma encarnação, eu devo ter sofrido bastante com isso. Então, cada um tem um medo. Então, o medo, ele te anula. O medo, ele atrai pensamentos negativos para você. Ele atrai coisas negativas para você. Então, a gente tem que se desvencilhar do medo. O medo, ele limita a nossa capacidade. Se a gente acredita que, vamos supor, você tem medo de altura, se você acreditar que se você estiver num andar, 30º andar, você vai cair, aquilo vai te dar um pânico, e aí você arranja um emprego, vamos supor, seria o emprego da sua vida. Vou trabalhar no 30º, você fala, não vou, trabalho no Farol, trabalho em qualquer lugar, mas não trabalho, terra firme, térreo. Você está sofrendo por causa disso. Você está, digamos, repulsando uma coisa boa que ia acontecer para a sua vida. Certo? Acredite mais em você. A autoconfiança. É muito importante acreditar em nós mesmos. Tem pessoas que já nem começam, não vou conseguir. Pronto, acabou. Não consegue mesmo. Lembra da crença? Eu acredito que eu não vou conseguir. Acabou, você não consegue. Tem que ter autoconfiança, a gente tem que trabalhar isso. Autoconfiança sob medida. Nem ser muito confiante, que seria imprudência, certo? Não. Nossa, mas o farol tá verde. Não, mas eu confio, Deus vai me proteger. Aí atravessa, pum, toma é atropelado, aí depois fica lá, pô Deus, eu acreditava em você e você não me ajudou? Peraí, tem que ter uma racionalidade, certo? Tem que ter uma razão nessa autoconfiança. É o que eu falei lá. Fé raciocinada, senão não adianta, certo? Saia da zona de conforto. Aqui é complicado, hein? Quem aqui gosta de ficar na zona de conforto? Eu gosto. Isso é um problema, porque às vezes vem coisas que vai mudar a sua vida, te tirar um pouco da zona de conforto e você fala, não, mas vai dar muito trabalho, talvez não dê certo, pronto, acabou. Você fica na zona de conforto. Então, de forma inconsciente, você atrai comodismo. Por quê? Porque mudanças causam complicações, muita dor de cabeça. Não é verdade? Muda de casa para você ver como é que é. É uma dor de cabeça, estraga móvel, você perde roupa, você acha coisas que você nem lembrava mais, aí aquela bagunça. É triste. Então, mudança, tá? É necessária para a nossa vida. Mudar demais também é ruim. Aí você não tem estabilidade. Meio termo de novo. Tenha bom senso. Aquela pessoa, né?
Eu quero ganhar na loteria. Não, então eu vou acreditar que eu vou ganhar na loteria. Eu vou ganhar na loteria. Aí passa 1 mês, 2 meses, não joga um dia. Eu vou ganhar na loteria. Para você ganhar na loteria, você tem que jogar, não é verdade? Então tenha bom senso, né? Então, eu tenho a possibilidade de ganhar, mas para haver probabilidade, eu tenho que jogar. É possível ganhar na loteria? Sim, mas para ter probabilidade de acontecer, efetivamente tem que jogar. Certo? Então você quer ganhar na loteria, joga, senão você não vai ganhar mesmo, né? Quando o pensamento negativo vier, sobreponham com o positivo. Isso aqui é muito importante. Isso aqui demanda um esforço tremendo de cada um de nós. Sobrepor o pensamento negativo com o positivo. Isso é muito, mas muito importante para a gente. Por quê? Quando vem um pensamento, sei lá, eu não vou conseguir, o que você tem que fazer automático? Você tem que lutar com todas as suas forças para mudar esse pensamento na hora, ali. Porque se ele se encaixar no seu campo eletromagnético, acontece. Então, quando vier o pensamento negativo, porque às vezes não só parte do nosso consciente, vem também de seres que estão à nossa volta. É influência, seja encarnado ou desencarnado. Uma pessoa chega assim, você não vai conseguir, não vai dar certo. Se você acredita naquilo também, é influência. Então, na hora você tem que falar, não, vai dar certo sim. Na hora você coloca na sua cabeça. Vem um pensamento, não, vai acontecer uma tragédia. Opa, peraí, não vai. Deus vai proteger. E se acontecer, Deus tá no controle, certo? Olha a fé raciocinada, ajudando você a sobrepor o pensamento negativo com um positivo, que vai te ajudar, efetivamente, a mudar algumas coisas. Se ajustou o erro e aprendeu a lição, a mudança se opera. Então a vida, ela não é punitiva, digamos assim. Ela não faz essas coisas para te punir. Ela faz para você aprender a lição. Então, a partir do momento que você aprende a lição, a vida fala assim, pronto, você não precisa mais passar por aquilo. Então, você fazendo essas alterações no seu consciente, no seu espírito, no seu campo eletromagnético, você aprende a lição. E você aprende a lição, a vida vai lá e muda. E para as coisas que eu não posso mudar, porque eu não posso mudar tudo, certo? O que eu preciso? Fé na aceitação. Aceitar com fé raciocinada aquilo que eu não posso mudar. Então, eu preciso, com resignação, que é a resignação, aceitar aquilo que eu não posso mudar, mas eu tenho que fazer todo o possível de minhas forças para eu conseguir mudar. Porque na hora que eu tiver propenso a aprender a lição, a coisa muda rápido. Então eu tenho que estar com todas as ferramentas. Lembra aquela frase de Jesus? Ajuda-te, o céu te ajudará? A pessoa resignada não é aquela que senta no sofá e fica esperando cair do céu. Eu tenho que ter resignação, mas eu tenho que ir atrás também. Meio termo de novo. Difícil? Mas tem que fazer. Então o que pode ajudar a gente a ter mais fé nessa aceitação e de aceitar as coisas que podem acontecer na nossa vida? Fé raciocinada em Deus. Deus é bom, Deus é justo, ou seja, Ele quer o melhor para mim e tudo que acontece comigo é justo. Logo, eu tenho que aceitar. Porque se Ele fizesse diferente de mim, Ele seria injusto com o outro do meu lado, não é? Imagina, se a gente, por exemplo, todo mundo quisesse que os seus anseios sejam aceitos por Deus. Todo mundo querer ganhar na loteria. Não sei se você já assistiu aquele filme Sim, Senhor, do Jim Carrey. Ele fala assim para tudo. Não, perdão, eu confundi o filme. O Todo-Poderoso, quando ele vira Deus. Um monte de gente quer pedir para ganhar na loteria. E aí ele vai lá dar sim para todo mundo. O que acontece? Cada um ganha R$2, R$3. Legal, né? Imagina, ganhando na loteria, aquela alegria, quando você vai ver R$3. Você fala, legal. Não dá nem para comprar um arroz, caramba, com o bilhete da loteria. Então, Deus é justo com todos. Então, o que Ele faz é justo com nós, com o outro. É a justiça em torno do universo. Se eu for a Marte, se eu for do outro lado do universo, são as mesmas leis. Aprendizado traz evolução. Então, tudo que eu estou passando é aprendizado. Logo, eu vou evoluir. Então, por mais que eu esteja sofrendo hoje, isso é o melhor para mim. Eu vou aprender alguma coisa com isso. E aprendizado traz evolução. E evolução traz o quê?
felicidade. Quanto mais eu evoluo, mais eu me sinto feliz. Se a vida está trazendo dor, algo está errado em você. Então, opa, tem alguma coisa errada. Tenho que modificar. Então, se eu não me modificar, a coisa não muda. O seu Luiz colocou aquela frase, né, seu Luiz? Aqui no telão. Se você não mudar, nada muda. É a mesma coisa que você querer fazer uma conta de matemática, 2 mais 2, e colocar o resultado 5. Não, mas eu quero que dá 5. Tá, mas você está colocando 2 mais 2. Você tem que mudar alguma coisa ali para o resultado dar 5, não concordam? Nossa, a vida é a mesma coisa. Está dando errado, está dando errado, está dando errado, faça alguma coisa para mudar o resultado. Senão eu dou murro na ponta de faca. Né? Existem leis universais ou imutáveis, eu já falei. Enquanto a mudança não acontece, o melhor é a resignação e a perseverança em não desistir. Então, se você não consegue que uma coisa mude, por mais que você esteja se esforçando, tenha perseverança. Não desista nunca, acredite em você. E nunca pense em desistir, sempre com um pensamento. É o melhor para mim. É isso que eu queria passar para vocês, gente. Desculpa qualquer coisa. Espero que todos tenham um bom dia e um bom final de semana. Obrigado, gente.